palavra então com ele. Bom dia, salve Maria. Na verdade, o expositor de hoje seria o Dr. Paulo Henrique Chaves, que vem preparando aí uma série sobre a organicidade. É o oposto da nova ordem mundial. Isso o Paulo está preparando aí essa matéria, mas ele pediu que eu, enfim, antecipasse aqui a exposição, porque de fato esse conceito de povo e massa é um conceito muito importante que nós temos que colocar no nosso horizonte mental. Porque, veja, por exemplo, os sites de direita, não é crítica que eu vou fazer, não é crítica, mas os sites de direita, os comentaristas, o que escreve, em vez de apresentar a esquerda, assim, do ponto de os erros da esquerda, os erros doutrinários da esquerda, fica insistindo muito que o Lula é ladrão. É mesmo, o PT vai trazer miséria para o Brasil? Vai trazer sim, mas há outros aspectos que a gente tem que abordar, sobretudo quando as pessoas são mais cultas, talvez, tem que abordar outros aspectos. Bem, e então é o que eu queria fazer hoje. Vamos ver. Aproveito aqui o argumento que o Dr. Plínio dá. Quando nós temos um... Diga, seu Paulo. Só afasta um pouquinho. O Dr. Plínio usava muito isso aí. Ele instituiu lá por volta de 30 já, com os primeiros amigos dele, um arquivo de notícias. É preciso acompanhar as notícias que estão saindo. Por quê? Porque cada notícia importante é uma arma contra o adversário. Por exemplo, agora, projeto de canonização de Dom Helder. O que nós temos guardado de recorte de Dom Helder Câmara, defendendo a esquerda, as armas estão lá. É só pegar. Então, é muito importante a gente ter argumentos novos. E São Tomás, isso até eu olhei na Wikipédia, não sei como fala, está registrado isso. São Tomás foi convidado por São Luís Rei de França para almoçar. E também o almoço está decorrendo e São Tomás dá uma batida na mesa. E comenta, vou botar a frase daqui: ergo conclusos contra Maniqueus. A tradução poderia ser, portanto, eu concluo contra os Maniqueus, mas também a tradução, e esse argumento acaba com os Maniqueus. Então, qual é a lição que eu quero tirar daqui? Nós temos que procurar sempre argumentos novos contra o progressismo, contra a esquerda, contra a nova ordem mundial, não é? Porque isso é que faz até a civilização progredir, isso é que faz a nossa mente crescer. Uma sociedade estagnada não produz nada de novo, né? Não sei se o argumento de São Tomás, que o Topino aproveita, não é útil, vai ser útil para nós. Então, aqui entra o conceito de povo em massa. É um argumento a mais que a direita tem que usar. Bem, a nova ordem mundial não vai ser tratada aqui sob o ângulo de que ela vai colocar chip nas pessoas, que ela vai fazer um controle férreo, que ela vai fazer uma ditadura. Não é esse o ângulo da abordagem nossa. Isso muitos estão falando, alertando, com mérito, mas não é. Então, primeiro ponto que eu quero tratar: a Organização das Nações em federações é um bem ou é um mal? É um bem. Por exemplo, a América Latina toda, se tivesse feito um bloco, digamos, já há 100 anos, bloco católico, conservador
e que usasse essa força junto à ONU. Não, a ONU não existia há 100 anos, né? Para reafirmar os princípios católicos. Isso é um bem. Então, federação não é um mal. A nova ordem mundial é um mal. Mas a organização dos Estados Católicos é um bem. Cristandade. Exemplo histórico. Está aí o professor. Cristandade. Organização dos povos católicos para defender os interesses da igreja. Para libertar o Santo Sepulcro. É um bem. É um bem necessário da terra. O que o Dr. Pino fala de cristandade, o conceito de cristandade. Os povos cristãos formaram uma verdadeira família no sentido mais genuíno da palavra. A família resulta, antes de tudo, de uma certa comunidade de vida entre seus membros, recebida da mesma fonte, pai, né, do mesmo tronco, genealógico. A cristandade tem também uma comunidade de vida, a vida da graça, a vida sobrenatural, que faz de cada fiel um filho adotivo de Deus. A comunidade de vida cria obrigações da família e da cristandade. Então, a gente vai tirar uma conclusão. Na cristandade, a defesa de nosso Senhor Jesus Cristo e seu corpo místico na família. Todos devem trabalhar para o ideal comum da família. Continua. A cristandade, todos devem cooperar para a dilatação do reino de Cristo. O conceito de cristandade é uma projeção no terreno natural da grande realidade sobrenatural que é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. O corpo místico é a união dos católicos no mundo todo. Infelizmente, aí Roma, há um pouco tempo atrás, aí, diz que o corpo místico incluía também os budistas, os ateus. Não, só faltou dizer que incluía Satanás. O corpo místico de Cristo só inclui os católicos. Os outros têm se convertendo e o outro lado chama-se corpo místico de Satanás. Então não tem como. Bem, são como é que eu vou dizer aí? No decorrer da exposição, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode perguntar. Tá? Aí está aqui. Da cristandade, nasceram as cruzadas para libertar o Santo Sepulcro. Lepanto, ainda o resto de cristandade, o Papa convocou. Então, é um bem. Essa federação de povos católicos é um bem em si mesmo. Bem, aqui está, isso é um mapa histórico, né? O que era a cristandade nesse tempo? Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, era o Sacro Império, República Tcheca e uma série de outras províncias. Foi a maior, mais bela realização histórica para defender o bem. Fecha a aqui. Tá vendo? Tá? Bem, agora vamos para o outro lado. É de passagem só. A primeira tentativa que houve da coligação das nações foi essa aí chamada Liga das Nações, pós-Primeira Guerra. Veja bem, não tinha nada da cristandade, e nem nada do Sacro Império. Era uma liga o quê? Aqui vai dizer na frente, uma liga laica, uma liga que baseada na boa vontade, baseada no otimismo era o Wilson, né? Que era o presidente americano, foi o principal impulsionador da Liga das Nações. Depois temos a ONU, que a Liga faliu, entrou a ONU. Agora, a nova ordem, chamada nova ordem mundial, o globalismo, é muito mais radical do que isso daí. Não tem comparação com a ONU. É um controle mesmo. Aqui só um pequeno histórico. Então, quando os aliados, depois da guerra, quiseram reorganizar o mundo,
tomaram por base ideológica de seu empreendimento conceitos humanitários, filantrópicos, ligeiramente impregnados de otimismo evolucionista, que dominavam mais ou menos todo estadista ou jurisperíodo do tempo. Por isso é que a Liga falhou. A boa vontade só, Legião da Boa Vontade, Rotary Club, Lions Club. Então, como é que fica essa boa vontade das nações? Isso não tem cimento. A areia está podre, o cimento está podre, isso não dá liga. O que aconteceu com a Liga das Nações? Eles foram tocando, até não sei se vale a pena. De repente a gente antecipa um pouco do que está escrito aí. Mas o Dr. Pino critica no Legionário, analisa, critica e condena essa base laica, maçônica, ateia dessas ligas. Isso não tem cimento, o cimento é podre. O que une as nações é a fé católica. Então como é que era possível durar? Bom, lá por volta, a Liga 19, lá por volta de 30 e pouco, quem entrou na Liga? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Faz uma liga, põe um veneno dentro. Bem, a Liga faliu porque ela, entre outras coisas, não conseguiu impedir a Primeira Guerra Mundial, a Segunda. Então ela acabou mais ou menos em 46, mas já em 45, digamos, durante a guerra já não conseguiu. Foi substituída então pela Liga das Nações. Agora vamos ver aqui o que diz aqui o Papa. Olha, o Dr. Pino está escrevendo isso no Legionário. Veja bem, o Papa Bento XV, sucessor de São Pio X, é o Papa da época da Liga. Ficou posto à margem da Liga. Mas como é só ele que tem as chaves que abrem e fecham, o poder de ligar e desligar, sem ele, a Liga nada ligou. O mundo continuou tão desligado quanto antes. A Liga foi o maior fracasso diplomático de todos os tempos modernos. Eu acho que, vamos dizer assim, toda palestra, nós nos esforçamos para nos encontrar, vamos dizer assim, para ter uma mensagem, vamos dizer assim, não é? E o chamado liberalismo que veio. Então, hoje, mais ou menos, todo mundo acha normal que a ONU faça todas essas coisas e o Papa está para lá. O que tem o Papa com a ONU? O que tem o Papa com as nações? Ora, isso é profundamente revolucionário, esse conceito. Você expurgar isso aí. A cristandade, o Papa é que dirimia as questões. O Papa tinha poder, ele convocou as cruzadas. Veja bem, então o Dr. Pino observa muito isso. Eu estou falando sobre artigos que ele foi escrevendo na época. Então ele criticou a Liga das Nações, por esse caráter laico, não é? Por ter excluído o Vaticano. Por que excluiu? Bem, mais para frente, quando a Liga não ligava o que eles estão dizendo, então convidaram, já não era mais o Papa Bento XV, era o Papa Pio XI. Pio XI disse, não, fez muito bem, quer dizer, eles já tinham tentado, digamos, 10 anos aí de coisa. Imagina, põe a União Soviética lá dentro e põe o Papa dentro da panela, não pode. Aqui tem uma coisa interessante. É uma distinção interessante. Bento XV recomendou expressamente aos católicos que distinguissem na Liga das Nações dois aspectos diversos. Por seu laicismo, estava cindida do único princípio que lhe poderia dar vitalidade, que é o catolicismo. É o que eu acabei de dizer. Nós somos católicos. Nós somos da contra-revolução. Então, o princípio vital está na Igreja Católica, está em Roma. Eu não estou falando que está no Papa Francisco, está em Roma, está no Papa, está no Papado.
Esse aqui é o princípio vital. Tirou isso daí, não tem como, a corda fica podre, a areia não dá liga. Bem, então, o primeiro ponto é isso. É que, pelo seu laicismo, ela não tinha condições de ir. Agora veio o aspecto positivo. Mas se a Liga não tinha base, muitos de seus objetivos eram bons. Isso aqui não é liberalismo, não é questão de ver a coisa como ela é. Na consecução desses objetivos, a Igreja poderia colaborar com a Liga. Os católicos deveriam fazê-lo. Fazê-lo para promover algum bem, um bem módico, momentâneo, mas enfim um bem. Nunca, porém, para esperar da Liga uma salvação que só de nós, a Igreja, pode esperar. Olha, eu acho isso uma maravilha. A distinção. Então, é possível colaborar com a ONU? Sim, é possível. A tal nova ordem mundial, eu acho que já não dá mais para colaborar em nada, mas é possível. Mas sabendo bem, é uma colaboração que não vai resolver a questão toda. Não vai. Eu não sei se ficou... Se está claro para frente. Então, falência não. Vem a ONU em 45. Mesma coisa, exclusão do Vaticano. Eu peguei uma série de artigos do professor Clínio Corrêa de Oliveira quando a ONU estava sendo estruturada. E ele faz essa advertência. Os católicos não se dão conta do absurdo que é constituir-se uma federação das nações aí, a ONU, sem que o Vaticano esteja incluído. 45. Eu me lembro, ele chama a atenção dos católicos, acho assim, já dá de barato, a igreja é uma coisa tão tá lá embaixo, entendeu? E nem entra para a ONU. Bom, aí nesse tempo, um jornal socialista da Inglaterra, é até muito interessante, publicou um artigo, tocando os tambores os clarins, de satisfação, viu só, a Liga está feita, o Papa nem ligaram para o Papa. Aí o Pino vai e publica no Legionário. Conforme eu tinha dito, tinha alertado que os católicos estavam dormindo. Olha agora o que os socialistas estão dizendo, estão batendo palma porque o Vaticano foi excluído. Maior absurdo. Paulo VI foi depois a ONU, batizar a ONU, né? Foi a primeira, acho que o Paulo VI se lembra bem, né? E o Papa Francisco o que é que faz? Não batizou a ONU, não. Pediu maiores poderes para a ONU. Maiores, nós vamos ver os recortes para frente aí. Maiores poderes, maior poder intervencionista. Então, veja bem, já não é levar a coisa bem longe, né? Continua. Aqui é bom saber, de passagem. Isso aí nós pegamos muito. A ONU promoveu toda a descolonização na Ásia, na África, e a gente via, eu lembro que eu estou comentar várias vezes os recortes, eram agitações comunistas nos vários países, e essas agitações comunistas, depois a ONU vinha, acho que era a UTAN na época, enfim, dava independência, aquele país caía na órbita soviética. Mas assim, ato contínuo, né? Sair de uma dependência para outra. Veja bem, quer dizer, a ONU não é só, é um papel inteiramente do lado do comunismo, absolutamente. Bem, depois até o Dr. Plínio comenta, imagina, Portugal, as colônias portuguesas, né? Moçambique, Angola, né? Exatamente, foram independentes, comunismo. Isso aqui significa que nós vamos mudar de assunto. É um alerta aí, né? Acho que o pessoal está muito ruim, viu, seu Paulo? Tem a impressão que... Vamos lá. Vamos introduzir o conceito de povo e massa no nosso horizonte mental. Foi o que eu falei no começo. Se nós introduzirmos esse conceito, nós ganhamos em densidade católica, em densidade contra-revolucionária, porque nós vamos considerar, então, a nova ordem mundial, ou a esquerdização do Brasil, ou o progressismo, do ponto de vista do conceito de povo e massa. Vamos ver o que é povo, hein? Pio XII, como disse o Paulo.
povo e multidão amorfa, ou como se costuma dizer, massa, são dois conceitos diversos. Olha aqui, povo, na linguagem do Papa Pio XII, não é isso que o pessoal fala aí fora, não, de povo, não é isso não. Povo é vocês que estão aqui. Pega cada um. Aqui está o Celso, que é um, o Sr. Paulo Henrique é outro. Cada um tem uma personalidade própria, tem uma luz mundial, tem uma vocação, tem uma ação no campo temporal. Isso aqui é povo. Isso aqui é povo. Povo não é esse bolão, né? O resto é massa. E Paulo, bom, Pio XII vai dizer o que é massa. O povo vive e se move por vida própria. A massa por si mesma é inerte e não pode ser movida senão do exterior. Até a gente compreende aqui as grandes mídias, né? Lembra? As televisões e tudo mais, etc. Olha, fica em casa, fecha o vidro, está vindo aí, entendeu? Põe máscara, entendeu? Não tenha contato com ninguém, então, entendeu? Isso é massa. Isso é uma ação de massa. Aqui, ó, E movida por quem? Por um agente externo. Não é exatamente, está dito ali, um agente externo. Bem, continua. Um demagogo que chega. Ainda as palavras do Papa Pio XII. O povo vive da plenitude da vida dos homens que o compõem, da plenitude da vida. É muito profundo. Olha, Pio XII está falando isso aqui em 54. Digamos, são 70 anos aí, né? Então, cada um dos quais, em sua própria posição e segundo seu modo próprio de ser, é uma pessoa cônscia de suas respectivas responsabilidades e convicções. Por isso é que eu falei no começo que o Sr. Paulo está preparando reuniões. Porque... Um agente externo. Mas é isso aqui. Essas responsabilidades e convicções não é só porque o médico ele atende ali na coisa, o engenheiro está fazendo outra coisa. É mais profundo, é a própria vocação da pessoa. Eu quero que no final, se eu não demorar muito, tirar umas conclusões para o Brasil 2022. Nós somos, vou repetir, nós somos conservadores católicos. Nós temos que restabelecer esse conceito de povo nos nossos sites, nos nossos blogs, no nosso WhatsApp. Começarmos a tratar de aspectos que outros não tratam. Ou eu estou errado? É isso. Eu procurei uma passagem da Sagrada Escritura que eu queria projetar aqui, que é quando foi construído o Templo de Salomão. Quando Salomão mandou construir o Templo de Deus. É uma coisa lindíssima. Aquilo é uma descrição de povo. Que foi, olha, a arquitetura, a arquitetonia, né, uma coisa fabulosa. Bem, mas Deus disse para ele, Salomão, eu dei para tal pessoa assim habilidade para trabalhar em ouro, e ele vai saber fazer coisas finíssimas de ouro e tal. Pois bem, e dei para fulano de tal habilidades para trabalhar madeira, e para fazer os encaixes, entendeu? Isso. E dei para fulano de tal habilidades para lavrar a pedra bruta. Bem, e dei para fulano de tal habilidades para lidar com as pedras preciosas. E outras habilidades para lidar com os tecidos. Bem, olha, é uma coisa linda. Isso aqui é povo. Não chegou lá o líder da nova ordem mundial e diz, vamos fazer tal coisa, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Isso é massa. Ou o presidente do sindicato do... O presidente do sindicato dos tecelões, ou da cantaria, ou de não sei o que e tal. É povo. É povo. Eu vou dar aqui uma outra observação. Isso é que o Sr. Paulo viu, o Sr. Celso viu, o Sr. Hélio viu, outros aqui viram. A gente devia aproximar um grupo de 10, 15 rapazes, de 16 anos, 17 anos, da TFP. Aproximando. Um colégio, etc. O que for. No começo, a diferenciação entre eles, sabe, eles eram muito parecidos. À medida que eles vão ficando mais
conhecimento da doutrina católica, conhecimento da contra-revolução. A diferenciação entre eles aumenta de uma maneira, sabe, aumenta mesmo. Eu vi isso N vezes. Você pode ver aqui também, esse pessoal que está aqui fazendo um curso de crisma aí, no começo que aproxima da missa tradicional e tal, parece uma massa, nada, aquilo vai diferenciando, e esse diferencial o que é? Ele passa a ser uma pessoa cônscia das responsabilidades, das convicções e da missão que ele tem. Essa missão chama-se, está ligada à luz primordial, também tem um assunto que pode tratar, está ligado à vocação e tudo mais. Espero dar tempo no final para entrar um pouquinho nesse aspecto. O povo, na linguagem da igreja, não é maioria, nem a classe mais modesta, mas toda a população de um país, enquanto psicologicamente dotada de forte personalidade coletiva, personalidade, hein? Individual e coletivo. De uma vida própria que anima o Estado em lugar de deixar asfixiar por ele. Certo? Continua. Uma diferenciação nas camadas sociais, dotadas todas de padrão de vida e de cultura próprios, mas desde que nenhum desses padrões seja inferior ao que convém à natural dignidade do homem. Olha aqui, eles falam de direitos humanos, igualdade, essa história da igualdade. Veja o que está dito aqui. Aqui, não tem. Nosso Senhor não deu, Deus não deu os mesmos dons para todo mundo, não existe isso. O que existe, o que a pessoa tem direito, é o que está dito aqui. O que convém à natural dignidade do homem. Se eu tenho uma cultura, um modo de ser de um homem do povo, não adianta eu misturar com os intelectuais da Sorbonne e vou fazer o que lá? Tem como, então essa igualdade aí, o que existe é uma coisa diferente. Bem, eu estou pulando rápido, mas também a dignidade do povo. Santa Bernadette subiu. Veja o comentário do Dr. Pires sobre Santa Bernadette. Santa Bernadette subiu. Não é burguesa. Mas poucas burguesas, poucas princesas até, têm tanta dignidade e decoro pessoal. A elevação, a glória, a força de uma plebe católica não deformada pelo bafo da revolução. Plebe aí, você está vendo o que ele está chamando, como sinônimo de povo. Olha a fisionomia dela, é uma camponesa mesmo. Tu não sabe pela história as necessidades materiais de que eles estavam, né? Que a família continuou. Perdão? Bonito, assim. Tem muita santa bonita, né? Outra pessoa não pôde. Perdão, tem uns que eu fiquei mas é mesmo. Eu vou voltar a foto, mas é mesmo. Mas é mesmo. Olha aqui, qualquer pessoa que se afunda no pecado, observa a cara como é que fica, vai virando um monstro. Mas digamos, pega aí uma parelha, uns dois homossexuais aí, um trans, você vai a fisionomia. Aliás, não sei se viram a fotografia desse trans brasileiro que foi para um concurso de Miss Trans lá na Tailândia, né? Que foi uma coisa horrível. Então, mulher que vira homem, colocam blasfemamente o manto de Nossa Senhora Aparecida, com o busto meio aparecendo aqui. Mas senhora, veja bem, vou fazer você nem pode projetar aquela foto. Mas aí, tá aí, Santa Bernadette subiu. Povo, Luiz Veio, ultramontano do século XIX, do tempo do Papa Pio XI, lutou pela lutou pela infalibilidade pontifícia, lutou contra os liberais do tempo, um homem do povo. Agora veja bem, veja o que ele escreveu.
Se a ordem social se restaurasse em bases católicas, isso aí quer dizer o quê? Se a monarquia voltasse ao trono de França, isso que ele está dizendo, é isso. Ele não quereria pertencer às camadas elevadas, mas preferia ficar na plebe. Vamos ver por quê, hein? Não é por uma razão revolucionária, não. E isso para auxiliar na reconstrução de uma plebe digna, cônscia da grandeza da plebe católica, enquanto plebe católica, ciosa de seus direitos e profundamente imbuída de seus deveres. Isso é bonito. Alguém contestando aí que essa mão assim costuma ser um sinal aí. Alguém. Não, não é nada disso. Ele é muito católico, tramontano. Mas parece que não é. Brilhante, Não. brilhante. O que, Pedro? Não, é uma Agora Napoleão. é um símbolo maçônico. Não, Uma mas pessoa qual deles? colocando a mão aí. Aí, ou será que ele está puxando a espada para o outro que está Não, vindo não. lá, né? Não, vai ser um gesto. Não Mas tem. ele Não não, tem. ele era católico, É, católico mesmo, antimaçônico. E totalmente. tem um livro belíssimo sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Era um homem de um valor invulgar. Entendeu? Não tem O mesmo sociedade, talvez não nações. se possa dizer do José de Mestre, mas dele sim. Do inferior não. Homem índio, totalmente índio. Isso aí, na época tomava. Era comum esse gesto, né? Não tem nada a Ele ver. liderava um jornal chamado Universo, né? E os progressistas da época, o senhor de Panduca, condenou o Universo. E o Papa Pio IX vai e fica do lado do Luiz Veiô e digamos, abole a condenação. Bem, mas isso aqui estou projetando para mostrar o que é o homem, o que é povo. O que é povo? Ah, bom! Esse é Hong Kong. Vamos ver ali, né? Vamos continuar. Não, é isso mesmo. Agora vamos mostrar o que se chama massa. Isso é de Hong Kong? Pode ser em qualquer lugar. Eu lembro, fui lá. Hong Kong é assim. O senhor foi lá? O senhor filho saiu maravilhado, não foi? Maravilha. Vermelhinho. Mas veja o que está escrito aqui. Brasil ligado. Doutor Marcos, Diga. então, aqui. Então, o conceito de povo, ele não implica necessariamente questões socioeconômicas, é mais uma questão de valores que unem as pessoas. É isso? É. Mais ligado a valores, questões históricas. Exatamente. Da prevalência pelo aspecto socioeconômico já é uma impostação marxista. Certo. O principal do homem não é ter dinheiro. O principal do homem é ser aquilo que ele é chamado a ser. E outra coisa, e exercer, como disse o Luiz Veiô aqui, eu sou da plebe, eu sou povo, aliás, um povo graduado, né? Porque ele era o homem que escrevia, era o dono do universo que escrevia. Mas, quer dizer, como é que eu vou dizer assim? Tem que pegar o conceito de revolução e a revolução que pôs essa comparação entre as pessoas. Sabe? Então, ou então a avaliação do ponto de vista econômico, Marx, né? A história é economia. Isso aí, vamos dizer, havia na Idade Média, claro que havia, mas a principal preocupação da pessoa é realizar o plano de Deus para ela. Não sei se... E ter as condições dignas de existência. Eu não sei se eu simplifiquei muito a coisa. Então, é que cada classe social ela tem uma missão, não é? Depois você pegar o livro da nobreza, que nós divulgamos, outras publicações, mas é isso, é tirar a prevalência do money, do dinheiro, nas relações sociais. Então, o conceito de povo está ligado a valores. Está ligado a valores, perfeitamente. E perfeitamente. existem diferenças, por exemplo, os valores do povo brasileiro, os valores do povo americano. Isso forma diferenças? Aí nós seríamos povos diferentes?
É isso que é a palestra do seu Paulo Henrique. Ah. A vocação dos povos. Não, mas não vai adiantando aí. Eu jogar a culpa toda mesmo. Ele está antecipando uma coisa que você tem que deixar claro aqui para os que estão presentes. Se me permite o seguinte, Com todo gosto. esses países, por exemplo, é muito importante também o papel do regionalismo. O povo se realiza muito nas regiões, nas pequenas cidades, nas aldeias, no campo. É uma coisa que aquilo brota, os valores que brotam dele brotam, depois daquilo se irradia para o resto da sociedade e para o próprio Estado. Então, as grandes cidades, por exemplo, já são contrárias à formação de um povo autêntico, porque já é massificante. Entendeu? As cidades antigamente se formavam, era uma igreja que se erguia, em torno da igreja se formava uma casa, e daí por diante, assim se formavam as sociedades antigamente, organicamente. Agora, as cidades, grandes cidades, não são massificantes, elas são contrárias à ideia do verdadeiro povo. Né? Isso aí. Se me permite, vou dar um exemplo bem rasteiro. Eu sou do interior, então aqueles lugarejos formados, então tem o fazendeiro, tem um grande comerciante, tem um outro que é boiadeiro, tem um outro que uma senhora que é muito considerada porque a família dela é fundadora daquela cidade e não sei o que, não sei o que. Bom, a gente vem para uma cidade grande. Aqui a gente entra dentro de uma espécie assim, de uma forma que a gente não distingue bem. Vai ao campo de futebol. A última vez que eu fui num campo de futebol foi, acho que em 61, lá na Independência. Aquilo era pequenininho ainda. O que acontece? Aquilo lá funciona como uma massa. A gente entra ali, sentou. Eu deixei de ser povo, eu deixei de ser Paulo Henrique Chaves, conhecido da minha cidade lá. Comia, ele é filho de tal fulano, que é isso. Todos se conhecem, todos se respeitam, todos têm dignidade, não? E chego lá e começo lá, na hora que vai marcar um gol, aquilo levanta como um só. Naquele momento eu passei a ser povo, querendo ou não. Agora, Não, massa. passei a ser massa. A massa sim, né? Podia jogar para cima, para baixo, bater, que eu nem sentia. Por quê? Eu estava confundido com a massa. Mas eu como que tenho que fazer um exercício de alteridade? Eu sou eu, não tenho nada a ver com esse povo aí. O tempo inteiro a gente tem que estar se defendendo. Entra no metrô daquele assim, todo mundo de cotovelo empurrando, e a gente se instala lá como pode. Ali eu estou sendo uma massa, eu não formo o povo com ninguém, eu não me associo a ninguém, não faço amizade nenhuma ali. Nós temos algo em comum. Algo em comum que nós estamos dentro desse negócio aqui, eu não falar. Mais nada. E não é essa a relação. Não sei se ficou mais claro agora. Pelo menos, chucramente, acho que era isso. Só nesses prédios aí tem mais habitantes que na minha cidade natal. Pois é. Ninguém se conhece. Todo mundo aí xinga o outro. Né? No interior, como o senhor disse, eles me perguntam se é filho de quem, onde que você mora. Aqui na cidade eles já pedem logo o número do RG, do CPF, vira número. Esse ocupa. Exatamente. Olha assim, olha, eu quero ir na rua tal. E pensa, nunca vi falar nesse nome dessa rua, não. Esse aqui na casa de quem mesmo? Do doutor Alberto, Albertão. Sabe o apelido? Já vai ter o apelido da pessoa.